Saúde a todos com a paz do Senhor, todos que nos acompanham pelo canal Edificando a Sua Vida. Espero que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia, né? Hoje eu quero tratar com vocês algo sobre o acaso. É uma palavra bem popular, tanto acaso como sorte, né? São palavras bem populares em nosso cotidiano. As pessoas usam bastante e atribuem ao acaso muitas coisas, né? Mas, por exemplo, o que é o acaso? Ou será que o acaso realmente existe? Né? Qual é a definição de acaso propriamente dita, né? Então vamos lá. A primeira, qual é a definição de acaso? Ou o que é acaso? Acaso, hoje no nosso mundo contemporâneo, modernizado, acaso é tudo aquilo que tem uma ausência de causa, para aqueles que acreditam, né? O acaso, para quem acredita, é uma coisa que é ausente de causas, né? O acaso é verdadeiro, por exemplo? Não, o acaso não é verdadeiro. Na verdade, eu diria que não existe o acaso. Por quê? Porque tudo existe uma causa. A definição de acaso é justamente essa, a ausência de causa. Mas tudo existe uma causa. Por exemplo, a causa desta caneta estar aqui agora na minha mão, por exemplo, é porque hoje de manhã eu fui no supermercado e comprei ela. Isto é uma causa. Então não foi o acaso que trouxe essa caneta para a minha mão, mas ela teve uma causa. Tudo no mundo ele tem uma causa. Onde é que as pessoas usam o acaso? As pessoas usam a metodologia do acaso quando elas não conseguem explicar algo que aconteceu. Algo que aconteceu. Por exemplo, eu estou aqui sentado agora, tem uma luz sobre a minha cabeça. E de repente essa luz, por exemplo, de repente essa luz cai, vamos dizer que ela cai e passa perto do meu corpo. Ela passa perto do meu corpo e cai no chão. Eu vou dizer, poxa, foi o acaso. Por acaso a luz caiu. Por acaso a luz quase bate na minha cabeça e não bateu. É fruto do acaso isso? Claro que não. O que aconteceu realmente? Provavelmente algum parafuso não estava pregado de maneira correta, a luz não estava pregada de maneira correta no teto, e quando ela caiu, simplesmente eu não estava embaixo da direção dela ia cair, eu estava do lado, por isso que ela caiu próxima de mim. Isso não tem nada a ver com acaso, isso tem a ver com probabilidades, com ações das pessoas. Se eu tivesse sentado justamente embaixo onde aquela luz caísse, eu teria sido atingido. E não tinha nada de acaso nisso. Simplesmente foi um fato que aconteceu. Então as pessoas têm a mania de atribuir ao acaso aquilo que elas não entendem no momento. Aquilo que elas não entendem no momento. Aquilo que elas não conseguem compreender. Por exemplo, alguém vai na rua e às vezes usa-se a expressão: por acaso encontrei uma nota de R$100. Mas se o acaso é a ausência de causas, lógico que isso não é algo relacionado ao acaso, encontrar uma nota de R$100. Por quê? Porque teve uma causa que levou aquela nota de R$100 ali. Antes de você passar, alguém perdeu esta nota, né? E um vento deu algo do tipo e aquela nota foi parar justamente ali. E quando você vinha naquele exato momento, naquela exata hora, você simplesmente encontrou aquela nota. Então, foi o acaso? Não foi o acaso. Simplesmente você ia passando e encontrou a nota que alguém tinha perdido. Isso são coisas que acontecem na vida, né? Outra questão. Se nós atribuirmos poder ao acaso, principalmente, digamos assim, nós que somos cristãos, né? Então, onde fica o papel de Deus em nossa vida? Onde fica o papel de Deus em nossa vida? Onde fica a providência de Deus em nossa vida? Algo que é sobrenatural, que muita gente
aponta que é o acaso, na verdade, coloca o acaso, na verdade, no lugar de Deus. No lugar de Deus. Por exemplo, você ora ali pedindo que, poxa Deus, eu estou precisando de R$ 10 para mim comprar uma comida para o meu filho, vamos dizer assim. Daí você vai na rua e encontra os R$ 10. Alguém vai dizer, por acaso encontrei os R$ 10. Você tira o papel de Deus da história, né? Se de repente foi uma permissão de Deus que alguém perdesse, alguém que já tinha bastante, perdesse aqueles R$ 10 e você encontrasse, você tira o lugar de Deus. De repente você vai num carro, num trânsito ali, né? E o seu carro perde o freio. Mas de uma forma milagrosa você consegue escapar de um acidente. Você vai dizer, por acaso escapei de um acidente. Então onde fica o papel de Deus como um ser que nos dá livramento e nos protege, muitas vezes durante o dia, de coisas terríveis? Então o acaso é como disse um certo filósofo, agora esqueci o nome dele, enquanto o acaso existir, Deus não se faz necessário. E isso é verdade. O problema é que o acaso não existe. Não existe. Nós, seres contingentes, sempre precisamos de causa. O único ser que não precisa de causa é um ser necessário. E o único ser necessário é Deus. Deus é um ser necessário. A existência dele se faz uma necessidade no mundo. A nossa existência não é necessidade. Houve um dia que eu não existia e o mundo sempre viveu bem. Vai haver um dia que eu vou deixar de existir e o mundo vai continuar. Ou seja, a minha existência no mundo não é uma existência necessária, mas a de Deus é. Então Deus não é um ser causado ou autocausado. Ele é um ser necessário. Ele existe por ele mesmo. O restante, todos nós, seres contingentes, somos seres causados. Todas as obras são causadas por uma causa. Certo? Então um acaso ele perde a essência. Alguém pode falar sobre jogos, vamos dizer assim. Se você joga um bilhete de loteria, se você joga um dado, por exemplo, tudo isso são probabilidades matemáticas. Por exemplo, se existe 1000 pessoas competindo com você por um único prêmio em um sorteio, um jogo qualquer, por exemplo, a probabilidade é que você tem uma chance a cada 1000 oportunidades. Essa é a verdade. Existem as probabilidades de você ganhar mais de uma vez, mas tudo isso são probabilidades e não fruto do acaso. Até porque você só ganha se você comprar aquela cartela daquele jogo e participar daquele jogo. Se você não participar, você não ganha. Então o acaso não tem nada a ver com isso. Na verdade, se você ganhar, é por conta das suas atitudes que você tomou comprando aquela cartela, querendo participar daquele jogo e ganhou. Então, eu sei que muitas pessoas discordam, já que essa ideia, essa metodologia do acaso é algo tão enraizado dentro da nossa cultura e muitas pessoas, até pessoas próximas a mim, discordam de mim sobre este conceito. Porém, esse é meu ponto de vista. Eu não acredito em acaso, não acredito em sorte. Eu acredito que essas coisas são nomes que as pessoas dão aquilo que elas não entendem e não compreendem, né? Visto que cada coisa que acontece no mundo, como já falei, nós, seres contingentes, todos nós temos uma causa. Todos nós temos uma causa, então, se o acaso é uma ausência de causa, por definição, ele perde todo o seu significado.